Olá, estamos começando mais um episódio da MNCast, o podcast da Menezes Nibu Cidade Advogados. Ele está disponível também nas plataformas do escritório, tanto no YouTube quanto no Spotify. Meu nome é Ricardo Anderli e hoje vamos debater sobre reforma tributária. Eu convido aqui o meu sócio também aqui do escritório, o Rodrigo Schwartz. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Bom, é uma alegria debater um tema como esse, né, Ricardo? Um tema que afeta toda a sociedade, afeta o bolso do empresário brasileiro, o bolso do consumidor, porque em última análise é uma reforma tributária sobre o consumo, então afeta o preço. E, Ricardo, acho que vamos começar com um panorama geral, né? Reforma tributária, vamos uma explicação, um overview, assim. O que é essa reforma tributária sobre o consumo? Bom, eu acho que é importante a gente começar falando que o governo pretende fazer uma reforma tributária não só do consumo. Então, a ideia era fazer uma reforma tributária no consumo, na renda e também sobre a folha. Então, começamos agora com a reforma só sobre o consumo, que no fundo objetiva simplificar os principais tributos sobre o consumo, que é o ICMS, o IPI, o, o PIS e o COFINS, né? Incluindo também aí a criação de outros tributos. Então, há uma substituição dos tributos existentes, principalmente esses 5 tributos, pela criação de 2 novos tributos, que é o IBS e a CBS. Um é um tributo federal, que é a CBS, e outro é um tributo estadual e municipal, que é o IBS. Pensei a gente daí tratar um pouquinho desses 2 tributos, Rodrigo. O que a gente pode falar sobre o IBS e CBS? Assim, o que eles têm em comum? Como é que eles se operam? É importante entender assim, que a reforma tributária ela nasce com uma grande vocação de simplificar o sistema. Hoje a gente tem aquelas grandes litígios, né? Software, mercadoria ou serviço, ICMS ou ISS, aqueles grandes litígios que sempre participaram, acompanharam a vida do contribuinte. A reforma tributária sobre o consumo vem justamente com essa vocação, simplificar o nosso sistema. Essa acho que é o grande virtude da reforma. Claro que a gente tem uma série de regimes de exceção, né? Um regime que se propôs a ser igual, ele tem os específicos, os favorecidos e os diferenciados. Só isso a gente já vê que não foi uma proposta tão uniforme, vamos dizer assim. Mas, em linhas muito gerais, né, a grande ideia era substituir essa dicotomia entre ISS, ICMS e IPI e aglutinar isso num mesmo tributo, que é o chamado IVA dual, né, CBS e a IBS, dando lugar a esses tributos sobre o consumo. E, Ricardo, um ponto que chama bastante atenção, né, que a gente tem esses grandes conflitos de competência hoje, que é o ICMS e ISS. Olhando para o novo regime, assim, será que a gente vai ter uma uniformização desses grandes litígios, nessa base ampla, agora que o IBS e a CBS se propõem a incidir sobre tudo? Será que aqueles litígios do passado vão realmente acabar? Bom, eu acho, na minha opinião, que vai haver uma redução substancial nos litígios, tanto conflitos de competência quanto também base de incidência. Principalmente focando no fato gerador, ou na hipótese de incidência desses 2 tributos, que eles têm uma coisa em comum, eles têm uma base ampla. Então, essa discussão, se é mercadoria, se é serviço, se é royalties, se é cessão de direitos, locação, se isso é serviço ou não, essa discussão, a meu ver, vai deixar de existir, porque ela vai incidir sobre tudo. Então, acho que essa é uma característica bem marcante na criação desses 2 tributos, que são irmãos gêmeos, né? E que vai reduzir esses conflitos, porque a base é ampla, então não tem mais essa dicotomia serviço e mercadoria, principalmente a indústria, né? Esse é um ponto importante. As alíquotas também serão unificadas, né? Vai ter uma única alíquota para o CBS e vão ter alíquotas unificadas para o IBS, claro, compondo com a alíquota do município, que é um problema. Mas acho que nesse sentido, ô Rodrigo, eu diria que vai haver uma redução dos conflitos. Não vão se encerrar, a gente pode até falar isso um pouquinho mais à frente, mas isso é uma característica bem importante. Mas vamos evoluir no CBS e no IBS, acho que a gente tem que tratar esses 2 tributos, porque eu acho que é o cerne, é o núcleo da reforma, é a criação desses 2 tributos que substituem, repito, né, o ICMS, o IPI, o ISS, o PIS e COFINS. No fundo, 5 se tornariam 2, né? Como é que funciona, Rodrigo, tem a base ampla, uma alíquota, a princípio unificada com as suas exceções, enfim, regimes favorecidos, mas como é que funciona a questão da não cumulatividade? Esse é um ponto, acho que vai despertar bastante debate esse tema, mas olhando para a não cumulatividade, né, hoje a gente tem um sistema que é muito importante que a gente não carregue para o novo sistema, que o direito, em última análise, o Eurico diz, é um artefato humano, a gente está, como seres humanos, estamos o tempo todo interpretando os textos, mas é importante que a gente não carregue os vícios do passado, porque a não cumulatividade hoje, né, tem o ISS, que é um tributo por excelência cumulativo, o ICMS, que é um tributo
Na sua essência, não cumulativo, mas a gente sabe que a Lei Candir não deu a não cumulatividade ampla para o ICMS, então é um tributo que ele só aproveita o creditamento daquilo que integra o bem. Claro que tem alguns litígios, alguns temperamentos ali, mas é uma não cumulatividade bem restrita. E o IPI, né, que também, de certa forma, também é não cumulativo, e hoje, e o PIS e a COFINS. Então, veja, o ICMS tem uma não cumulatividade diferente do IPI, e também diferente do PIS e a COFINS. E é muito importante que, para esse novo tributo, a gente não carregue estes vícios que tem no passado, que, bem ou mal, a gente fica debatendo, né? Eu lembro até um caso que a gente já enfrentou na prática de, putz, será que o coque de petróleo gera crédito? Aí no cimento era uma conclusão, na liga de aço era outra conclusão. E aí a gente, o tributarista tinha que, no final das contas, entender o processo produtivo dos mais variados itens. Então, a não cumulatividade nesse sistema, ela se propõe a ser neutra, no sentido de todos os participantes da cadeia produtiva podem e devem entrar na plurifasia do tributo, adicionar o seu valor, sem que o tributo seja um ônus a mais na composição do custo. Que hoje uma produção industrial, por exemplo, que tem o serviço no meio, o ISS acaba comparecendo como um custo adicional na cadeia não cumulativa, gerando o efeito, né, que é super negativo para o sistema tributário, que é o efeito em cascata. Então, bom, Ricardo, e aquele ponto do uso e consumo pessoal, né? Porque, em tese, a não cumulatividade agora ela vai ser ampla, mas aí tem uma restrição, né? Os bens de uso e consumo pessoal também tem essa restrição sobre a não cumulatividade, que, claro, vai ser disciplinado pela lei complementar. Na Constituição, a gente teve também uma não cumulatividade para o ICMS, eu vi a lei complementar e deu essa restrição, né, para o uso e consumo do ICMS. E agora, será que na lei complementar a gente vai ter alguma pegadinha com o uso e consumo pessoal para fins do IBS-CBS? Vamos tentar entender um pouco mais essa questão do insumo, né? Porque eu acho que, como tu bem colocaste, a nossa não cumulatividade ela é para cada tipo de tributo diferente e o que gera uma série de conflitos. Mas eu queria pegar um ponto bem relevante, que é um tema de não cumulatividade, vamos pensar assim, talvez é o mais conflituoso, que é a questão do PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS é um tributo não cumulativo, em regra tem um regime cumulativo, né, que a alíquota é 365, mas vamos dizer assim que para grandes empresas, talvez a maior parte da arrecadação está na não cumulatividade, que a alíquota é 9,25. Mas você tem direito a acreditar os insumos. O que é um tema que há 25 anos ainda se discute o que é insumo para PIS e COFINS. E eu acho interessante pontuar que quando esse tema chegou no STJ, vamos lembrar bem, o STJ entendeu que o insumo era tudo que fosse essencial ou relevante para a atividade econômica realizada por aquele contribuinte. E aí fica um ponto de dúvida, né? O que é essencial e relevante? Particularmente, eu acho que nenhum bom empresário adquire nenhum serviço ou mercadoria que não seja relevante, seja ele um vaso de flor ou seja uma energia elétrica, que é uma coisa tão essencial, né? E ainda assim a gente tem essa discussão ainda vigente no nosso ordenamento. Eu acho que o novo regime, essa discussão vai se restringir muito, muito mesmo, porque vai dar tudo direito a crédito, essa é a regra geral, e a gente tem o uso e o consumo pessoal. Pessoal aqui vai dar essa discussão, se o uso é pessoal ou só o consumo é pessoal, vamos ter esse problema aí. Mas eu diria que o âmbito de divergência vai ser muito pequeno, porque eu posso discutir se um celular que é usado no trabalho ou se é usado no escritório pessoalmente também se dá direito a crédito, um carro, uma viagem, eventualmente, que envolve lazer e também algum trabalho, mas são discussões que eu diria de uma amplitude muito menor. Então, eu acho que é um avanço. E voltando ainda, vamos aprofundando um pouco mais esses dois tributos, Rodrigo, eu acho que um ponto que eu queria te ouvir é a questão do cálculo. Porque nós temos uma metodologia de cálculo hoje do imposto que acaba incluindo o próprio imposto na sua base de cálculo, tema que gerou divergência no PIS e COFINS, gerou discussões no ICMS, e como é que fica isso nesses dois novos tributos? Ele vem com a lógica, né? Ele nasce sem o chamado que a gente chama de cálculo por dentro, cálculo por fora, tal do gross-up, né? Que a gente fica debatendo se o tributo ele é calculado por dentro, não é. Inclusive, a própria tese, né, exclusão do ICMS na base de cálculo PIS e COFINS, que foi o famoso tema do século aí na área tributária, agora está se discutindo, né, se eu vou expurgar o ICMS por dentro, está se revisitando uma tese nova, vamos dizer assim,
Mas o novo tributo ele nasce conceitualmente com uma metodologia de cálculo por fora, o que é muito mais limpo, vou dizer assim, muito mais transparente, porque de certa forma no cálculo por fora você sabe exatamente quanto está pagando, que na metodologia do valor gross-upado, assim, brasileirando a expressão americana, mas com o gross-up a gente não sabe de fato quanto que está pagando. Então, o novo tributo ele tem essa metodologia que é uma metodologia muito mais transparente, né? E isso carrega uma das... Eu lembro do professor Eurico falando lá no Congresso do IBET, né, que o tributo ele tem a premissa CINTA, que ele seria simples, isonômico, neutro, transparente e arrecadador. Ainda que o produto final, né, do processo legislativo não tenha carregado na sua essência todas essas premissas, pelo menos o cálculo por fora viabiliza que seja um tributo transparente, que o consumidor, quando compra a mercadoria, sabe exatamente quanto está pagando do tributo. Então, todos esses vícios do passado que até teve um projeto de lei que buscando identificar na nota fiscal qual que era o peso da carga tributária, que ainda que tenha um indicativo, é uma mera suposição. Quem trabalha com planejamento tributário sabe que é bem difícil ter o cálculo exato de quanto é o pagamento do tributo. Então, Legal. esse é um ponto muito importante que no novo regime não vem. Né? Então, ele vem com cálculo por fora, facilitando a vida do consumidor. A- Perfeito. Desculpa. Não, eu pensei a gente tratar Uhum, também uma coisa que eu acho relevante, da questão de que talvez uma das grandes mudanças para o município, dentro dessa reforma tributária, é a questão do destino. Porque hoje o município ele vivencia um tributo, que é o ISS, que vai ser substituído pelo IBS, que tem como base de incidência a prestação de serviço e local de incidência o estabelecimento prestador. Então, ele arrecada aonde está uhum, localizado o seu contribuinte. O seu contribuinte, onde o serviço é realizado, vamos dizer assim. O estabelecimento prestador, usando o termo lá da Lei Complementar 116. E vai haver uma mudança muito significativa, que é a troca da origem para o destino. Então, o imposto ele vai incidir onde o serviço ou bem é uhum. consumido, recebido, adquirido. Qual é a tua visão dessa mudança no impacto até da arrecadação para os municípios? Esse é um ponto que a gente vai ter que confiar no bom senso dos conselhos, dos órgãos que estão sendo formados para equalizar esse repasse, porque hoje a gente tem municípios com perfil mais consumidor e municípios com perfil mais, vamos dizer assim, arrecadador, no sentido de, vamos pensar no município de Florianópolis, onde nós estamos agora. É um município que tem muita atividade de software, por exemplo, parcela considerável dos consumidores da tecnologia produzida em Florianópolis estão em São Paulo, estão em Minas Gerais. E aí toda essa base de arrecadação que hoje é aqui do município passa a ser deslocada para lá. Então, na reforma, isso vai até 2078 para equalizar essa que alguns vão ganhar e outros vão perder, do ponto de vista de arrecadação. Então, um ponto que, de certa forma, é bom, né? A gente sabe que os sistemas tributários modernos acabam tendo uma predileção pelo destino. É difícil que, nesse ponto, até um aspecto a ser considerado é que tu tira o contribuinte, na medida que ele arrecada na origem, onde é produzido bem, ele se aproxima do ente público. A gente vê grandes movimentos de tecnologia em que, olha, a empresa senta com o prefeito, com o executivo e desenha aquela política junto e é saudável isso. Né? A gente chama de guerra fiscal, mas é uma guerra fiscal dentro da lei, dentro das quatro linhas, uma guerra fiscal até de certa forma saudável. Com essa mudança de matriz tributária, a gente sabe que isso vai se perder um pouco e do ponto de vista de implementação, né, Ricardo, a gente até enfrentou esse tema em alguns clientes, contribuintes que a gente acompanhou com esse assunto, é a própria implementação, pensando aí nos planos de saúde. A gente tem até uma discussão já julgada pelo Supremo, tema que foi bem, bem relevante. Mas como é que eu vou controlar exatamente onde estão todos os meus consumidores? Pensa numa empresa de tecnologia aqui em Florianópolis que atende, sei lá, 50 mil clientes distribuídos por todo o Brasil. Vou ter que saber toda a alíquota, vou ter que saber onde ele está e apurar tributo a tributo. Esse é um ponto também cuja implementação eu acho que vai ser bem, bem complicado. Mas olhando pela perspectiva jurídica, legal, Ricardo. O que tu acha dessa nova mudança? Você vê como uma coisa positiva ou negativa? Eu viria como uma Hum, coisa muito mais negativa, não pela regra do destino, mas como se finalizou a reforma. Porque a ideia inicial da qual eu pactuava era criar um tributo único. A gente não ia ter um tributo dividido com o Estado.
que se tornou, no final, foi um tributo que não se dividiu só com o Estado. Você tem um da União, que é só dela, e um do Estado, que é dividido com todos os municípios do Brasil. Então, quando a gente fala nos países que adotam o modelo do IVA, cuja regra é tributação no destino, nós estamos falando de países que não têm competência do município. Então, vamos pensar o IVA europeu. Você tem lá, claro, alguns estados federados, mas em grande parte o número de entes que tributam é reduzido. Então, essa discussão do destino, eu acho que tem menos relevância num país em que se deu competência para mais de 5.500 municípios. Então, imagina que a gente vai ter que exigir do município a manutenção, que já é cara, de uma estrutura fiscalizatória, que é cara, então ele vai ter que fiscalizar, fiscalizando não onde o serviço ou a mercadoria é produzida, o que seria mais lógico e fácil, como bem comentasse. No mundo hoje que se digitaliza tudo, como é que muitos bens são intangíveis, então como é que eu vou saber onde ele é consumido? É mais fácil saber onde ele é produzido, porque você tem um estabelecimento prestador como um sinal do local da incidência. Então, eu viria da forma como ele ficou, por ter mantido uma competência municipal, da qual, particularmente, eu entendo que não é uma cláusula pétrea, esse é um tema, né? Porque se entende, acho que esse foi um grande tema, se discutir se essa redução da competência tributária municipal seria ou não uma afronta à competência tributária. Eu, particularmente, não concordo que a competência ela é insta ao Estado federado ou ao princípio da autonomia municipal. O que é relevante não é a competência, mas sim a manutenção de recursos financeiros que são suficientes para que aquela entidade realize as atividades que lhe são próprias. Isso que é o relevante, que isso seja recebido de forma incondicional. Então, a competência, que é a aptidão de criar tributos, ela não é inerente à autonomia municipal, ela não é inerente ao princípio federativo. Então, desse ponto, particularmente, minha opinião é de que houve um retrocesso ou uma manutenção de um problema que poderia ter sido evitado. Pensei assim, vamos resumir aqui, acho que os principais aspectos, porque a gente tem bastante coisa para falar de reforma, né? Até a ideia para o ouvinte é que nós façamos uma série de episódios só de reforma tributária, então a cada mudança legislativa relevante a gente vai estar tratando, vamos estar apresentando novos pontos, aprofundando os temas a partir do momento em que as leis complementares começarem, pelo menos, a tramitar de forma mais evidente. A gente está ainda no momento em que muita coisa não se sabe, porque grande parte da reforma ela vai depender da regulamentação. Então, Rodrigo, vamos tentar fechar essa parte do IBS-CBS, em quais seriam os principais pontos do IBS-CBS, para a gente fechar aqui de forma resumida. Bom, o primeiro ponto, assim, que a gente vê um sistema que não sofreu mudanças substanciais, teve algum ajuste outro desde 1965. A gente tem um novo tributo, então uma nova reformulação da matriz da tributação sobre o consumo, e esse é um ponto bem importante para os nossos ouvintes também, que uma reforma tributária por excelência é uma reforma que muda de onde eu estou buscando arrecadação. Isso é a reforma por excelência. No Brasil, como a nossa tributação sobre o consumo foi repartida, né, a União ficou com a indústria, o Estado ficou com o comércio e os municípios ficaram com os serviços, botando em linhas muito gerais, que a gente tem uma reformulação da nossa matriz de tributação sobre o consumo, mas não se propõe com isso reformar a carga tributária. Então, o nosso sistema permanece sendo regressivo. Só um breve parênteses para explicar o que representa a regressividade, é que a arrecadação é muito concentrada no consumo. Então, o nosso perfil acaba atingindo de maneira igual, sem medir a capacidade contributiva, o ato do consumo. E isso, né, de certa maneira, torna o sistema mais regressivo, porque se tributa o consumo e não a renda. Então, esse perfil de tributação permanece. Então, resumindo o panorama legislativo, embora estejamos falando de futuramente ajustar renda, trabalho, também patrimônio, o que temos no momento é a reformulação da tributação sobre o consumo. E como que se deu isso? Extinguindo duas contribuições federais, né, uma extinção que demora 10 anos, até 2033, extinção das contribuições federais ao PIS e a COFINS, extinção do ICMS, do IPI e do ISS, com uma nova matriz, um tributo único, vamos dizer assim, que vai incidir sobre uma base ampla, que é o IBS e a CBS, que serão arrecadados conjuntamente. Aí, claro que vai existir uma alíquota de referência, mas os entes, tanto o Estado quanto o município, terão a liberdade para definir qual é a alíquota. E o outro ponto que também é substancial e que muda certamente a forma como o nosso constituinte pensou a competência tributária é justamente atirando da origem e alocando no destino, o que é algo para nós brasileiros também bastante relevante e que certamente vai impor, né, muitos
estados estão revisitando a própria forma de barganha, de atração de empresas. Então, é um ponto que, na reforma tributária, afeta de forma bem substancial. E só abrindo um breve parênteses aqui, que eu acho que não só eu, como todos os ouvintes aqui do MNCast, o Ricardo tem um livro, né, sobre conflitos de competência, em que trata todos esses conflitos que a gente estava mencionando, de ISS, ICMS, IPI. Eu, particularmente, nunca te perguntei isso, mas eu sou curioso porque em 2033 o teu livro, né, vai servir para aquecer os lares ainda. A gente não sabe que fim vai ser levado, mas com a nova vinda, com a reforma agora, acho que tens que revisitar o teu livro, que já é um clássico no assunto, mas vai sair um livro novo, Ricardo, abrindo um parênteses. Obrigado, Rodrigo. Certamente, eu diria que ainda dá para usar o livro por mais muitos anos, porque, em que pese a gente ter o início da reforma, o fim da reforma dos tributos atuais em 2033, com o início da reforma total, ampla, certamente os conflitos permanecerão dentro dos órgãos judicantes, que, como nós bem sabemos, não resolvem os conflitos de forma rápida. Então, é comum nós vemos aí 5, 10, 15 anos perdurando o contencioso tributário. Então, acho que ainda vai servir para resolver os conflitos até uns 2045, pelo menos. Mas, certamente, a ideia é publicar até um novo livro só tratando, que é um tema que me interessa muito, que é conflitos de competência, tratando os conflitos que certamente surgirão, principalmente, claro, no IBS. Fechando, então, assim, para o ouvinte, né? Eu acho que os 4 pontos que nós tratamos aqui da reforma no IBS-CBS é base ampla. Então, nós vamos ter uma incidência sobre qualquer tipo de atividade econômica. Alíquotas unificadas, né, em que pese o município poder complementar a sua alíquota, mas vou ter alíquotas unificadas. Um ponto que a gente até não tratou, mas é o fim dos benefícios fiscais. Isso dentro da parte de incidência, vão acabar todos os benefícios fiscais. O cálculo é por fora, a não cumulatividade é ampla e a mudança da origem para destino, principalmente afetando o município. Porque o ICMS a gente já tem uma tributação origem-destino, né? Então, acho que esses seriam os 4 principais aspectos da criação desses 2 tributos. Vamos mudar um pouco de assunto. Eu acho que seria legal nós tratarmos de um outro aspecto da reforma, que é a criação do imposto seletivo. Nós vivenciamos hoje tributos que, de alguma forma, eles têm alíquotas diferenciadas em razão da essencialidade de mercadorias e serviços. Isso se aplica ao ICMS, e se aplicaria ao IPI também, poderá ser, né, seletivo ICMS e o IPI é seletivo. Ou seja, nós temos alíquotas diferentes de acordo com a essencialidade do produto ou da mercadoria, do serviço, enfim. Vai morrer o IPI, vai morrer o imposto de importação, desculpa, agora, o IPI e vai surgir um imposto novo, o imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele vai incidir na produção, na comercialização ou na importação de produtos ou serviços prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde. E aqui eu já quero fazer uma brincadeira, o que é prejudicial ao meio ambiente e saúde são temas que dependem do avanço da ciência, né? A gente sempre brinca, ovo faz bem, ovo faz mal. Então, como é que vai se dar, Rodrigo? Qual é a tua visão, uma antevisão mesmo, né? Porque a gente nem sabe se vai ser regulamentado, sobre essa base de incidência do prejudicial à saúde e ao meio ambiente. Mas antes eu queria que tu tratasse assim, se tu achas que isso é uma forma adequada de se usar o tributo, uma forma de mudar comportamento, isso é relevante? Bom, a gente tem, exatamente, enquanto o primeiro tributo ele tem uma feição de assim, olha, esse é um tributo que ele não olha muito bem o que está acontecendo, é base ampla, incide sobre tudo. O IS, ele nasce, né, como um tributo que eles brincam que é o imposto do pecado, que é danoso à saúde, danoso ao meio ambiente, então é um tributo que ele tem como objetivo a extrafiscalidade, assim, induzir comportamentos. Olha, assim, em última análise, a gente não... mesmo aqueles pontos que são super, assim, vamos dizer, consenso. Vamos pegar bebida açucarada, refrigerante, que assim, é um alimento danoso à saúde. Já tem estudos que vejam a problemática, né? Porque se ele dá uso, né, ele tem como objetivo desestimular comportamentos danosos à saúde, que prejudiquem a saúde, ou que sejam prejudiciais ao meio ambiente, tem que ter um certo consenso sobre o que prejudica a saúde e o que prejudica o meio ambiente. Sim. E aí vem, por exemplo, a bebida açucarada, que é algo assim, super consenso. Acho que poucas pessoas, acho que nenhuma pessoa, né, afirmaria que, na verdade, um refrigerante é bom para a saúde. Mas aí
eu começo a vir uns especialistas dizendo, olha, se eu tributo mais a bebida açucarada, as pessoas que às vezes têm um baixo poder aquisitivo consomem esse tipo de produto para se alimentar, para também, que bem ou mal é açúcar, é carboidrato. Então, começam a dizer que onerar esse tipo de produto induz, e tem um estudo até que a gente viu sobre o que a maior tributação na bebida açucarada induz ao consumo de até drogas mais pesadas, coisa que é uma certa correlação em determinados seios específicos. Então, eu acho que a gente vai ter bastante polêmica sobre esse ponto. Combustível fóssil. Pô, será que é bom? Será que não é? Gasolina, então, que é um bem tão essencial, tão importante para a economia, mas que, de certa maneira, prejudica o meio ambiente. Será que uma tributação sobre esse ponto, sobre isso, vai ser levada em consideração? E aí entra na balança alguns aspectos a serem considerados. O primeiro deles é que o valor da saúde e do meio ambiente não pode ir em detrimento, embora o tributo não fale sobre isso, não pode ir em detrimento de aspectos econômicos. Então, às vezes, tornar mais difícil o acesso a um alimento, tornar mais difícil, mais caro, né, mais oneroso do ponto de vista fiscal a circulação de um bem, na medida que eu onero o combustível, eu acho que são choques que, invariavelmente, a gente vai ter que interpretar, eles vão entrar em colisão. A saúde e o meio ambiente, como valor, vão ser protegidos por esse tributo, mas vão se chocar com outros. E um outro ponto, assim, será que a substituição, porque hoje a gente tem esse tributo, o IS, ele vem dando lugar muito mais ao IPI, né, embora não seja uma relação direta, porque, como eu mencionei, é um tributo novo, ele vem para... Hoje, esse valor ele é protegido pelo ICMS, porque o ICMS ele pode ser seletivo e o IPI ele deve ser seletivo. Tanto é que a TIP ela é muito mais precisa. A tabela do IPI, né, que contém as alíquotas, é muito mais precisa do que as alíquotas eleitas pelos governos estaduais. Então, na sua visão, Ricardo, assim, será que esse princípio, tanto da seletividade e essa fiscalidade, serão melhor atendidos, mas o atendimento a esse valor constitucional vai ser melhor com o IS? Eu diria que sim, porque pelo menos do ponto de vista da interpretação do texto constitucional, que é onde a gente tem que partir, nesse caso, eu acho que o uso dos termos meio ambiente e saúde, há uma delimitação terminológica do que é a seletividade, que é uma expressão que teve que ser construída muito mais pela doutrina do que pela própria o uso do texto constitucional, né? O plano da literalidade textual. Então, acho que há sim uma evolução, até pela delimitação dos termos, mas vamos enfrentar essas discussões, né? O carro elétrico é melhor, mas tem a bateria, que de repente o lítio causa talvez um malefício ainda mais. Eu estou falando isso até sem desconhecer o tema, mas estou trazendo só essas polêmicas Claro. que a própria ciência enfrenta. Eu diria assim, uma forma de não errar é a gente eleger aspectos da produção de serviço ou de mercadorias que sejam consenso quanto a seu malefício. Se a gente começar a usar isso como uma ferramenta não extrafiscal para preservar o meio ambiente ou a saúde, mas para estimular um determinado produto ou mercadoria que a gente queira, de alguma forma, ou beneficiar de forma inversa ou prejudicar, e pensando fora desse aspecto da saúde ou meio ambiente, o risco de discussões de constitucionalidade vão surgir. Mas ainda assim, vamos voltando assim ao imposto seletivo, né? Comércio, produção e importação. São os três grandes materialidades, que é tudo, né? De bens e serviços. Ela tem também uma base ampla, eu diria assim. E ele, inclusive, pode incidir sobre as mesmas bases do CBS e IBS. Então, assim, a gente está criando um tributo que vai provavelmente, muito provavelmente, ter uma base idêntica ao CBS, vamos dizer assim, falando só em competência federal. Então já é um problema, de novo, assim, a bitributação remanescendo no nosso ordenamento, né? E aumentando também a regressividade, porque muitas vezes a população carente é consumidora do produto ultraprocessado e acaba, então, arcando uma carga tributária ainda maior, né? Que é o problema de usar o tributo, muitas vezes, como essa ferramenta de estímulo. Tem os seus vieses. Mas vamos lá, então ela incide uma base provavelmente idêntica, ou pode ser idêntica com os demais tributos, e ainda a gente volta num problema anterior, que é a questão da base que ela pode compor as demais bases do CBS, do IBS, do ICMS ou do ISS, porque ele vai nascer ainda na transição, né, Rodrigo? Como é que você vê a questão
um tributo incidindo sobre a base de outro tributo. Isso permaneceu. E aí? Esse é um fenômeno que ele nasce, né? Os tributos, toda a lógica, se a gente olhar para o sistema de hoje, qual que é a lógica do tributo incidindo sobre ele? É quando um se incidindo sobre o outro. É que significa que um tributo está exaurindo a sua cadeia produtiva, e aí quando ele exaure a sua cadeia de incidência, a partir desse momento, ele integra o custo do produto e, por sua vez, integra a base de cálculo dos tributos que incidirão no futuro. É só pensar aí no modelo de hoje, industrialização, em que o industrial ele produz e aí, né, em algum momento, o produto deixa de ser industrializado e só revendido. Então, um tributo vai integrando a base do outro. Do ponto de vista fiscal, isso é péssimo, porque a gente está nada mais do que levando a tributação a algo que não é produção, e sim é o peso do tributo. Então, o tributo que está tributando o outro, ele não está tributando uma riqueza verdadeira, uma riqueza produzida. Então, o tributo por fora, eu entendo ele como muito mais justo, muito mais moderno e muito mais desejável. Nesse ponto, é um ponto que realmente acho que não, o IS mereceria um aperfeiçoamento nesse aspecto. E um outro ponto também importante que você mencionou, né, sobre essas possíveis materialidades do IS sendo restritas, obviamente, à saúde e meio ambiente. Mas um ponto de muita crítica, né, até você mencionou no começo da fala, sobre o PIS/COFINS na modalidade cumulativa, 365, não cumulativa, 9,25. E aí tem um grande regime, que é o regime ultra caótico, ainda ontem debatíamos isso, né, que é o da monofasia. O IS ele tem também essa peculiaridade de ser um tributo monofásico, que significa que, até nascendo de uma... Tem algumas coisas, né, abrindo um parênteses, alguns vícios do nosso sistema atual já começa a se falar para o futuro, né? A gente olha para o IVA, aí tinha um deputado falando do IVA-ST. Então, coisas assim que, putz, as coisas que não funcionam muito bem no nosso sistema, a gente talvez reproduza no novo. Mas olhando para a monofasia, Ricardo, porque hoje a monofasia é um grande problema, até objeto de muitos planejamentos tributários. A gente olha grandes planejamentos tributários construídos no industrial, fazendo a erosão da base para as cadeias futuras. Então, será que o legislador complementar vai ter o olhar, né, de uma norma talvez anti-elisiva? Ou como será que ele vai contornar o crédito dessas operações nas operações futuras, especialmente quando tiver parte relacionada? Olhando, né, para uma... Claro que aqui tem outro tempero, uma operação mais complexa, mas olhando para a monofasia, será que os desafios que o PIS e a COFINS enfrentam hoje serão corrigidos, que o legislador vai ter esse olhar para esse tema também com tanto carinho? Eu diria que, de novo, há um avanço. Acho que a gente até pode falar isso, a reforma avança em muitas coisas. A gente vai falar algumas críticas que eu deixei, vamos reservar para o final. Mas houve um avanço porque a gente separou o PIS e COFINS, que é um tributo não cumulativo, em regra, né? Você tem a exceção da cumulatividade, mas o lucro real, em regra, é não cumulativo, que é um tributo, então, que pode ser não cumulativo, e do IPI, que também é um tributo não cumulativo, e criamos um tributo especificamente cumulativo e monofásico. Acho que nesse sentido é um avanço, porque você não mistura regimes. Não existe o regime do IS cumulativo, não cumulativo, desculpa, só cumulativo. Então, ele incide numa única fase do processo produtivo como um todo. E aí vai um pouco da inteligência da fiscalização escolher o momento em que ele incide. Realmente, o problema da monofasia, acho que você mencionou muito bem, é que você muitas vezes cria uma cadeia produtiva ligada, em que você agrega menos valor na primeira... Se a monofasia for na primeira etapa do processo produtivo, você, como é gera um IPI, que é um problema, você cria uma carga, um valor agregado menor aqui, vende para um distribuidor, atacadista, e esse aqui vai agregar mais valor se é monofásico, você acaba tributando menos. Então, esse é o que nós vivenciamos, o problema da monofasia. O que o governo vai ter que fazer é selecionar melhor aonde tributar. Né? Se vai ser no varejo, se vai ser no atacado, ou se vai ser na indústria. E a depender do tributo e da forma de fiscalizar, realmente, eu acho que vai reduzir os problemas. E muito provavelmente, eu diria, se o governo pretender afastar os planejamentos tributários, a lei complementar pode trazer uma norma anti-elisiva, como a gente tem no IPI, por exemplo, né, em que essa quebra de cadeia comércio e atacado à indústria, ele acaba tendo uma regra quando há alguma relação entre as empresas, né, criando valor tributário mínimo.
Então, provavelmente, podemos até ter discussões de ver o valor tributário, um VTM do IS, né? Mas são coisas, eu diria, que são inerentes à própria sociedade, porque não dá para simplificar tudo numa sociedade tão complexa. Então, a gente não pode esperar também que o legislador consiga resolver todos os problemas, que são os problemas da humanidade mesmo, né? Então, nem tudo vai ser resolvido, mas eu acho um avanço. Eu acho um avanço. E eu prefiro mesmo que ele fosse monofásico, porque até isso vai reduzir as discussões da não cumulatividade, do IS, incidindo em várias cadeias. Que vamos falar bem, a não cumulatividade ela é muito mais vantajoso na tributação sobre o consumo, mas também tem seus problemas e seus conflitos. Como aqui é uma base menor e o objetivo não é tão arrecadatório, em tese, né, esperamos, eu acho que a monofasia cai bem. Vamos falar um pouquinho de outros pontos, Rodrigo. Eu pensei a gente falar aqui mudanças bem pontuais, que eu acho que são rápidas até, a gente falar de 4 outras mudanças, que são a mudança no IPTU, uma mudança no IPVA, uma mudança no ITCMD, que para alguns casos é uma mudança, e para outros estados não, que é a questão da progressividade, e da COSIP. O que muda no IPVA? Bom, no IPVA a gente tem até um aspecto bem curioso, né? Porque a sucessão do IPVA veio de uma taxa de rodovias que se discutiu se poderia incidir no passado sobre iates, lanches, aquela coisa do avião, aeronaves. E o Supremo decidiu, né, fazendo uma interpretação meio histórica do IPVA, que as aeronaves, que as lanches não estariam contempladas por esse tributo. E a Constituição veio, isso gera, na minha visão, até uma quebra da capacidade contributiva em todos os aspectos, né? Uma pessoa que às vezes tem uma capacidade contributiva menor, que usa o seu veículo para trabalho, enfim, para qualquer outra coisa, ele tributa o IPVA em cima do seu veículo, e uma pessoa que tem um bem que, na maioria das vezes, né, um bem, uma lancha, uma aeronave, são para uso pessoal, então são contribuintes que manifestam uma maior capacidade contributiva, esse tipo de propriedade não era gravado pelo IPVA. Então, nesse aspecto, a gente escuta umas pessoas falando, né, que essa mudança, embora seja uma emenda à Constituição, que ela viole o precedente do Supremo. Eu, particularmente, entendo que não. Acho que vem, né, o IPVA ele vem num bom momento e gravando realmente, né, riquezas que mostram capacidade contributiva que, na minha visão, totalmente compatível com o que se espera hoje, né? Uma coisa que é até um clamor da sociedade. Pô, eu tenho meu carrinho simples aqui, pago meu IPVA, o sujeito lá tem um iate, sei lá quantos pés, não paga. Então, é uma situação que acho que caminha bem. Mas sobre IPVA, acho que esse é o principal ponto. Vai incidir sobre veículo automotor aéreo e náutico também. Então, esse é o ponto. Acabou aí o dono de iates e aviões vão pagar IPVA. Bom, e no IPTU, qual seria a mudança que a emenda trouxe? O IPTU sempre tem aquela questão da atualização porque a composição, o critério quantitativo, né, sendo aqui indo para o juridiquês, mas o quanto você paga do tributo é composto sempre por 2 coisas: a base de cálculo e a alíquota, que é quanto vale o bem tributado e qual é a alíquota que incide sobre esse bem. E agora os prefeitos, né, terão maior liberdade para atualizar os valores do bem tributado. Então, os imóveis no município agora podem ser atualizados e isso, consequentemente, aumenta o IPTU sem aumento da alíquota. Então, é uma mudança bem pontual também, que foi um reclamo no final que os prefeitos colocaram na mesa, né, que é uma dificuldade que os fiscos municipais passam, mas, em linhas muito gerais, o IPVA foi só um pequeno ajuste também. IPTU, desculpa. O terceiro ponto que eu gostaria até de tratar é uma mudança na COSIP. Porque a COSIP, que é a Contribuição sobre o Serviço de Iluminação Pública, ela veio de uma antiga taxa de iluminação pública que foi declarada inúmeras vezes inconstitucional pelo Supremo. O Supremo entendeu que a remuneração do serviço de iluminação pública não poderia ser taxado, ou seja, tributado por taxa, estou usando taxado aqui no sentido bem literal mesmo, porque o serviço não seria específico e divisível, principalmente na divisibilidade. O que é um serviço divisível? É aquele que você consegue identificar o usuário. Você sabe quem usa e quem não usa. Isso torna a taxa específica, porque você destaca, e divisível com a identificação do usuário. Então, uma rodovia iluminada, em que pese muito provavelmente, certamente as pessoas que moram nessa rodovia são mais beneficiadas pela iluminação pública, mas também qualquer transeunte também vai receber o mesmo serviço. Então, a TIP foi declarada inconstitucional e eu
os municípios fizeram uma campanha, isso já lá em 2003, para transformar a TIP numa contribuição, e daí criou-se a COSIP. Né? A gente só muda o C ali, bota um T, um P no final e aí está tudo certo. Que é uma contribuição sobre o serviço de iluminação pública. O que nós vimos nesse momento da reforma foram os municípios pedindo para que essa contribuição fosse destinada para algo além da iluminação. Porque a arrecadação acabou superando o custo da iluminação e muitos municípios começaram a ter até um superávit. Eles, como em tese, eu diria, mas é a Constituição, né? Determina que a contribuição tenha uma destinação específica, eu acabava não gastando tanto com iluminação, sei lá, se isso pelo avanço até da própria tecnologia de iluminação, com lâmpadas LEDs, etc. Mas agora a COSIP ela vai poder também ser destinada à segurança e à preservação das rodovias. Então, eu particularmente acho isso bastante relevante, que o município se esforce ainda mais para garantir a segurança e a preservação da rodovia. Então, há uma amplitude da destinação. Em tese, não afeta o bolso do contribuinte, mas uma melhor destinação do gasto público nesse caso. Eu acho que esse é um avanço interessante. E acho que um quarto avanço, acho que é um tema até que tu tratas muito bem, quando lidas com planejamento patrimonial sucessório, que é a mudança, vamos chamar assim de mudança, no ITCMD. Tem mudanças reais, que dizem respeito à possibilidade de se tributar heranças no exterior ou doações feitas no exterior, que era um tema que hoje demandava a lei complementar e acabou que não veio essa lei. Então, há uma limitação aí dos planejamentos tributários na sucessão, mas há também uma determinação da progressividade do TCMD. Como é que tens visto essa mudança e o movimento do planejamento patrimonial e sucessório? Bom, a gente está já encaminhando para o final. Assim, esse merece um podcast específico só para esse tema, mas assim, resumindo os pontos principais, né? Hoje a gente tem quando a gente olha para a matriz tributária, reforma tributária, muita gente fala, né? O Haddad sempre fala, tributação dos super ricos. A gente tem um paraíso fiscal aqui dentro, né? Aquela discussão sobre o apelo realmente às pessoas que têm um patrimônio acumulado e que trabalham na sucessão do seu legado para a sua família, enfim, para uma instituição, como bem entendem. Mas hoje o ITCMD ele é repartido, ele é um imposto, né, estadual, e cada estado tem a sua alíquota, dividindo muitos estados. Aqui em Santa Catarina não, mas muitos estados ainda dividem a doação e a causa-mortes. Então ele tem uma matriz tributária bem diferente para cada um dos estados, o que leva a planejamento tributário, né, tributários sucessórios. E quando a gente olha para uma perspectiva global, o tributo sobre a transmissão do patrimônio, né, se comparar o Brasil com outras jurisdições, especialmente com as economias mais desenvolvidas, até não se fala tanto porque o tributo aqui é baixo. A gente chega a ter ITCMD de 2%, 3%, aqui em Santa Catarina 7%, 8%, dependendo do patrimônio, mas agora, com esse apelo do governo também em tributar mais as heranças, a gente tem visto um aumento desde já a realização de planejamento sucessório justamente para não pagar o ITCMD quando for o momento da causa mortis ou até da morte ou da sucessão. Porque tem se falado numa alíquota que chega a 16%. Então, a pessoa que hoje se antecipa para fazer o planejamento, paga 3%, 4%, 7%, dependendo do estado, pagar 16% é realmente um tributo que passa a ser muito salgado. No que toca à reforma, o que foi aprovada, ela tem uma grande diretriz de que o ITCMD deve ser progressivo, ou seja, quanto maior o patrimônio, maior deverá ser o imposto sobre transmissão, em que alguns estados já adotam, Santa Catarina é um exemplo disso, mas muitos estados não. E outro ponto também que tem se utilizado bastante, que são planejamentos bem interessantes, que é a utilização de estruturas no exterior. Dependendo das circunstâncias, né, o ITCMD ele olha sempre para donatário, local do bem. Dependendo da configuração familiar, é possível utilizar estruturas no exterior e ainda com um benefício, né, do ITCMD. Na reforma, isso vem para ser regulamentado, porque justamente o ITCMD não incide pelo conflito de competência entre diferentes estados, mas na reforma ela vem para resolver isso, vamos dizer assim, e agora então vai ser um novo capítulo no que toca à corrida pelo ITCMD nos planejamentos sucessórios. Esse é um ponto que, né, Ricardo, a gente vai fazer depois um podcast específico sobre esse assunto, mas é um tema que certamente vai gerar muito debate e não é à toa que os noticiários, né, o Valor Econômico mesmo noticiou que começou uma corrida para o planejamento sucessório justamente por conta dessa expectativa, desse prognóstico de que venha um ITCMD bem agressivo.
Mas agora, para fechar, então, Ricardo, assim, uma visão geral com uma análise mais crítica, assim, e com isso eu já me despeço dos nossos ouvintes, quem nos assiste também, né, que vai ser transmitido também pelo vídeo, mas as considerações finais aí, Ricardo, sobre um overview da reforma. Eu diria que houve avanços, principalmente na redução de conflitos. Minha crítica principal é o aumento da carga tributária para o setor de serviços. Eu diria que esse é um ponto que nós vamos vivenciar, temos que nos preparar. Eu que até acho que valeria a pena, quero fazer esse parênteses aqui para o ouvinte, nós vamos tratar de análise crítica da reforma. Eu acho que valeria também um podcast só para tratar de críticas à reforma, construtivas, claro, mas não deixam de ser necessárias. Então, eu acho que o aumento da carga é um problema e eu diria que um segundo problema é remanescer o município como competente e isso vai gerar conflitos. Acho que são problemas que a gente vai ter que enfrentar. Então, já encaminhando para o encerramento, queria agradecer a presença do Rodrigo nesse episódio, avisar que nós vamos fazer outros episódios em temas tributários. Esse foi o MNCast da Menezes Niebuhr Advogados. Os próximos episódios continuarão também disponíveis na plataforma do Spotify e no YouTube. E obrigado pela companhia. Até a próxima.